Thiago Mendes pode virar reforço do São Paulo já em janeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que eu ouvi do empresário do volante, com quem o São Paulo conversa há meses. Preciso te atualizar também sobre o salário de Paulinho. Novo reforço do Palmeiras vai ganhar um caminhão de dinheiro. Tem também informação sobre uma contratação que não ficou das melhores para o Corinthians. Para completar, por que Sérgio Ramos no futebol brasileiro é tão difícil? Zé Rafael perto do Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Vasco se acertando com um atacante uruguaio. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, só agradecer as grandes audiências de vídeo e também nas lives, super bacana ter tanta gente nos assistindo. Queria pedir também para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E para completar, contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, patrocinador oficial do São Paulo, do Fluminense, do América do Rio, entre outros. Foi a Superbet, por exemplo, quem ajudou o São Paulo a viabilizar a contratação do Oscar. E o pessoal me contratou para dar boas dicas de apostas para vocês. Queria mostrar a minha sugestão de dupla para essa quinta-feira com a Premier League em ação. Estou indo na vitória do Chelsea contra o Fulham e na vitória do Arsenal, ou melhor, do Liverpool contra o Leicester no fim do primeiro tempo e no fim do jogo. Se esses dois resultados, as vitórias do Chelsea e do Liverpool, se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$207. E para você fazer sua fezinha na Superbet é super simples. Estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro. Eu não demorei mais do que 2 minutos para me cadastrar e para fazer o depósito via Pix. A partir daí você está habilitado para fazer sua fezinha com a lembrança. Você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Na Superbet você ainda encontra outros esportes, e-esportes e muito mais, sempre com cotações bastante atrativas. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Grêmio, que além de fechar com o técnico Gustavo Quinteiros, mais novo campeão do futebol argentino pelo Vélez, o tricolor gaúcho também está de olho no atacante sueco Niklas Eliasson. Tem 29 anos de idade e atua no AEK da Grécia. Já Mastriani, jogador do Atlético Paranaense, pode pintar no Fortaleza? Repassei essa pergunta para o empresário dele e o que eu ouvi foi de que o Mastriani teve uma oferta recusada do exterior, além de sondagens do Brasil, mas sem contato do Fortaleza. Para fechar o giro de notícias, queria destacar a carta que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, mandou para torcedores do Flu, afirmando que está preparando o Fluminense para se tornar uma SAF, uma sociedade anônima do futebol. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, depois de contratar o goleiro Fusato, o zagueiro Lucas Freitas e o volante Tietê. Cruz Maltino tem negociações avançadas para fechar com o atacante uruguaio Joaquim Lavega. Essa informação veio do próprio Uruguai, tratativas em estágio final com o River Plate do Uruguai. O Lavega também era pretendido pelo Atlético Mineiro e pelo Fortaleza. Jogador de velocidade, bom drible e também gols. Na atual temporada, com a camisa do River Plate uruguaio, foram 37 jogos, 12 gols e 4 assistências. Jogador promovido na base do próprio River Plate uruguaio em 2021, desde então ele atua como profissional. O fato de ter só 19 anos e ser um ponto esquerda de velocidade faz com que ele tenha um papel importante de protagonista no Vasco, caso as negociações sejam confirmadas. Só para complementar, o Vasco também trabalha em outras frentes, tem negociações avançadas com o Cruzeiro para aquisição de Oliveira, zagueiro e volante da Raposa. Há outras tentativas também para o sistema defensivo, além de jogadores com um pouquinho mais de nome. Indicações do Fábio Carille, a partir de agora, começam a fazer parte dos planos. Preciso falar sobre o São Paulo, informação super importante. Thiago Mendes pode virar reforço do tricolor em janeiro. Pelo menos foi o que me garantiu Paulo Pitombeiro, representante do atleta. Pitombeiro, que tem excelente relação com o Al Rayyan, clube que detém os direitos econômicos do Thiago Mendes, tenta convencer o clube Qatar a liberá-lo com 6 meses de antecedência. O que eu ouvi do Pitombeiro, abre aspas, há uma chance forte agora para janeiro, estamos em negociação, fecha aspas. O São Paulo tenta a contratação do Thiago Mendes desde julho e sempre esbarrou nas negativas do time Qatar. A grande novidade é que o Thiago Mendes está contundido, não joga desde 13 de setembro. E o Pitombeira está tentando mostrar que pode ser um bom negócio para o Al Rayyan liberá-lo agora para que ele termine o tratamento no São Paulo e o São Paulo assume a responsabilidade do salário. Em meio a tudo isso,
Paulo Pitombeira também tenta uma solução para o Al Rayyan. Já que o Thiago Mendes vai embora, o Gregory pode ser o substituto. Volante que pertence ao Paulo Pitombeira, tem relação com o Pitombeira e foi grande destaque no Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores da América. São Paulo também trabalha em outras frentes. Negociação do Wendel não deve ter novidades nos próximos dias. Porto tem feito o jogo duro para liberar o atleta com 6 meses de antecedência. Em relação ao Montiel, dá para dizer que o Zubeldia entrou em contato com o lateral direito argentino. O Montiel gostou daquilo que ouviu. Agora falta a parte mais difícil, um acordo entre os clubes. Preciso te falar agora sobre Paulinho, novo reforço do Palmeiras e dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. Paulinho já não ganhava pouco no Galo, eram 1.300.000 reais por mês, sendo 900 mil na carteira em direitos de imagem e mais 400 mil em luvas. Com a mudança para o Palmeiras, o Paulinho vai ganhar perto de 2 milhões de reais por mês. E aí o torcedor alviverde que já havia imaginado uma baita economia com a saída do Dudu, saiba que esse atleta chega para ocupar basicamente a mesma faixa salarial do Dudu. Dudu ganhava 2 milhões e 100 mil reais, foi para o Cruzeiro para ganhar 1,5 milhão de reais. Já o Paulinho chega para faturar 2 milhões de reais, uma diferença de 100 mil em relação ao seu antecessor. Só para completar o noticiário do Paulinho e do Palmeiras. O negócio está fechado e deve ser anunciado a qualquer momento. Operação de 115 milhões de reais para o Atlético, além da cessão dos volantes Gabriel Menino e Patrick em definitivo. Se a gente somar o valor desses atletas, dá para dizer que o Paulinho se torna o reforço mais caro da história do futebol brasileiro em todos os tempos. Palmeiras que já tem Facundo Torres como reforço garantido e tenta a contratação de Andréas Pereira, atleta que pertence ao Fulham, proposta de 20 milhões de euros. O Verdão já aceitou aumentar em mais 2 milhões de euros essa transação. Palmeiras que também busca um lateral esquerdo e um zagueiro, o Bernabei, que hoje está no Inter, mas pertence ao Celtic, e o Jair, zagueiro que é do Santos, são outros alvos. Preciso te explicar agora por que Sérgio Ramos no futebol brasileiro é tão difícil para não dizer impossível. O zagueiro de 38 anos de idade já foi alvo do Boca Juniors na Argentina e do Corinthians no futebol brasileiro. Mais recentemente o nome dele passou a ser especulado no Cruzeiro. Houve uma conversa preliminar entre o Alexandre Matos e os representantes do atleta. E o que o Matos ouviu é que há um problema familiar que praticamente inviabiliza essa negociação. O Sérgio Ramos é casado com uma apresentadora de TV, a Pilar Rubio. Ela tem um papel importante em uma das principais emissoras do país. E esse emprego não permite que ela faça viagens muito longas ou se ausente da Espanha. Então uma coisa é para o Sérgio Ramos atuar, por exemplo, no PSG, viagem de 40 minutos de voo. Ele consegue visitá-la ou ela consegue visitá-la. Agora, em relação ao Brasil ou América do Sul, isso se torna praticamente irreal, impossível. E aí, além de abrir mão da companhia da esposa, o Sérgio Ramos também ficaria distante dos 4 filhos do casal. Ele tem um menino de 9 anos, depois de 8, de 6 e de 4 anos de idade. E é para se manter perto da esposa e dos filhos que o Sérgio Ramos tem recusado as propostas do futebol sul-americano. Atleta que também é alvo de times dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. O contexto seria o mesmo, mas com capacidade financeira muito maior. Por exemplo, a proposta que ele tem da Arábia Saudita faria com que o Sérgio Ramos recebesse em 3 meses tudo aquilo que o Cruzeiro teria capacidade de pagar ao longo de uma única temporada. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, Raposa que já tem 6 reforços garantidos e a expectativa é de que o Marquinhos, que pertence ao Arsenal e disputou a temporada de 2024 pelo Fluminense, se torne o 7º reforço. Se o Marquinhos for contratado, o Cruzeiro desiste oficialmente da aquisição de Soteldo. Preciso falar agora sobre Zé Rafael. Tenho contado para vocês há dias que as tratativas entre Santos e Zé Rafael haviam avançado. E já dá para dizer que há um acordo entre o Peixe e o volante do Palmeiras. Falta o principal acordo entre os clubes. O Santos tenta se acertar com o Verdão o mais rápido possível para que o Zé Rafael se torne reforço de ouro na temporada de 2025. Santos que, a partir da chegada do Pedro Martins, já contratou um novo técnico, Pedro Caixinha, e agora se esforça para fechar o mais rápido possível com o Zé Rafael. E o Zé está completamente fora dos planos do Palmeiras e não fica para 2025. O problema é a concorrência, são vários outros clubes interessados. O que o Palmeiras está tentando fazer? Ele quer se utilizar da saída do Zé Rafael para estreitar relações com o Santos e incluir o Jair, zagueiro de só 19 anos de idade, no pacote. O
problema é que o Santos pede 12 milhões de euros pelo atleta de 19 anos de idade. Estou de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só para arrematar o noticiário do Santos, Billy Arce está a caminho do Atlético Nacional da Colômbia, depois de rescindir seu contrato com o Peixe. O futuro do Alfredo Morelos é que segue indefinido. Com o retorno do time à Série A, ele volta a ganhar 900 mil mensais. E há uma curiosidade, Pedro Caixinha já conhece o Morelos e não descarta a permanência do jogador para o próximo ano. Preciso te falar agora sobre um péssimo negócio no Corinthians, mais um. É que o Timão vai desembolsar 4 milhões de dólares para ficar em definitivo com o zagueiro Kaká e não há escapatória. Esse valor já estava estabelecido em contrato quando do empréstimo. É que o Tokushima Vortis, time japonês que detinha os direitos econômicos do Corinthians, concordou com o empréstimo com a obrigação de compra se algumas metas fossem batidas. E o Kaká estabeleceu as duas metas, ele alcançou as duas metas, ou seja, o Corinthians vai precisar pagar 2 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos e mais 2 milhões de dólares para ter outros 30%, um pacote de 4 milhões de dólares ou 24 milhões e 600 mil reais por 90% dos direitos econômicos. As metas eram: a primeira, alcançar 2.200 minutos. O Kaká alcançou essa marca em agosto. Segunda meta, que obrigaria a compra de mais 30% por outros 2 milhões de dólares, de 3.150 minutos em campo. Essa marca foi atingida no mês de novembro. O Kaká termina o ano com 40 jogos, sendo 37 como titular. Por que eu considero um negócio ruim? Achei um valor alto para um atleta de qualidade só razoável e que colecionou alguns problemas ao longo da temporada. Ele inclusive termina o ano com mais uma polêmica. Você deve ter visto uma foto em que ele aparece com duas meninas, as duas com camisa do Corinthians, mas apenas com a camisa, sem mais nada. Elas inclusive mostram nessa foto o bumbum. Só para arrematar em relação ao Timão, Corinthians que gastou alto com contratações de zagueiros, outro que custou ainda mais, o Félix Torres, adquirido por 46 milhões de reais e tem sido muito menos útil do que o Kaká na temporada de 24. O que você pensa sobre a aquisição em definitivo do Kaká? Você gosta, não gosta? Só para arrematar uma última curiosidade, o mais barato de todos é de longe o melhor, o André Ramalho, zagueiro que chegou sem custos, é disparado o principal defensor alvinegro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!